Boa tarde, pessoal. Hoje então a gente vai dar continuidade à nossa aula de Química 2 e a gente vai continuar na parte de funções orgânicas, assim como a gente terminou na última semana. Na última semana nós vimos a função orgânica das cetonas a função dos aldeídos. Então hoje, dando continuidade, a próxima função orgânica que a gente vai entrar é a função dos ácidos carboxílicos. O principal exemplo de um ácido carboxílico que a gente usa no nosso cotidiano é o vinagre. O vinagre ele é o ácido acético e o vinagre ele é uma solução de ácido carboxílico. Então o vinagre vai ser o principal exemplo que eu posso dar para vocês de um ácido carboxílico que a gente utiliza no nosso cotidiano. O ácido carboxílico ele também pode estar presente em manteigas, em queijos. Ele também é um grande responsável de quando os alimentos eles começam a apresentar um odor de estragado. Então, o ácido carboxílico tem várias funções e várias aplicações no nosso cotidiano. Seguindo então para a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, a nomenclatura, assim como as outras funções orgânicas que a gente viu até hoje, ela vai continuar seguindo as mesmas regras de todas as funções que a gente estava vendo, dos hidrocarbonetos, dos álcoois, cetonas, aldeídos. Vai seguir o mesmo padrão de nomenclatura. O que vai mudar na nomenclatura do ácido carboxílico é que na hora que a gente for dar o nome de algum composto que tenha a função orgânica ácido carboxílico, o nome desse composto sempre começa com ácido. É o exemplo do vinagre. Ó. O vinagre que a gente viu aqui, o nome do vinagre é o ácido etanóico. Então, o nome, segundo a IUPAC, do vinagre é ácido etanóico. Ele segue essa nomenclatura. Então, as funções orgânicas ácido carboxílico, sempre que a gente dá o nome, ela começa com ácido e o final do nome vai terminar com óico. Lembra lá que hidrocarbonetos, final termina com O, álcool final termina com ol, cetona termina com ona, aldeído termina com al e o ácido carboxílico termina com óico. Vamos ver um exemplo. Ó. Primeiro, como que a gente identifica a função ácido carboxílico? A função ácido carboxílico é caracterizada por um carbono que esteja na extremidade. Então, o carbono do ácido carboxílico sempre tem que estar na extremidade. Não existe função orgânica ácido carboxílico no meio da cadeia carbônica. Esse carbono vai estar ligado por uma dupla ligação de oxigênio, mas mais uma função OH. Então, o carbono vai ter uma dupla ligação de oxigênio e uma função OH no mesmo carbono. Isso que caracteriza um ácido carboxílico. Toda molécula, todo composto que apresentar esse grupo funcional é um ácido carboxílico, beleza? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um carbono que está ligado a uma dupla ligação de oxigênio e um OH. Então, nessa molécula nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos no total. Então aqui tem 4 carbonos. Vamos seguir a nomenclatura que nem eu tinha dito. Ó. O nome começa com ácido, então vai ser o ácido. Todo ácido carboxílico, o nome começa com ácido. Vou deixar abreviado. Ácido. Como ele tem 4 carbonos, ele é o but. Só faz ligações simples, então ele é o an. E como ele é um ácido carboxílico, o final dele termina com oico. Olha só o nome desse composto. Ácido butanoico. Simples assim. A gente começa com ácido no nome e o final tem que terminar com oico. O resto são as mesmas regras que a gente utilizava para as outras funções orgânicas. Como o ácido carboxílico sempre vai estar na extremidade, então eu nem preciso indicar a posição desse grupo funcional, aonde que ele está ligado na cadeia. Olha esse segundo exemplo. Aqui na ponta nós temos o carbono com uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio. Mas espera lá. O ácido carboxílico, como eu tinha dito, ele é caracterizado por possuir esse grupo funcional. Nesse exemplo aqui, ó, o carbono ele não está com uma hidroxila, com um OH ligado. Ele só tem a dupla ligação de oxigênio mais um hidrogênio. Se a gente voltar alguns slides, ó, a gente vai ver que esse é o grupo funcional característico de um aldeído. Então, aquele composto não é
um ácido carboxílico, beleza? Se a gente vier para o próximo, ó, nós temos uma dupla ligação de oxigênio mais uma hidroxila, mais um OH. Carbono, dupla ligação de oxigênio e OH, isso é um ácido carboxílico. Aqui então nós temos o ácido carboxílico ligado a um anel aromático, a um benzeno. O nome desse composto vai ser ácido, sempre começa com ácido. Como ele está ligado a um benzeno, essa função aqui, o nome dessa cadeia seria benzeno, então ele vai ser o ácido benzoico. Justamente por causa disso. Lembram do anel aromático? Ficou meio ruim esse benzoico. Nós temos o anel aromático ligado a um grupo, a um ácido carboxílico. Então o nome dessa função seria ácido benzoico. Beleza? É bem simples então da gente dar o nome dos ácidos carboxílicos. Eles vão seguir sempre os mesmos padrões de nomenclatura das outras funções. A única coisa que vai mudar vai ser que ele vai começar com ácido o nome e terminar com oico. Beleza? A gente está vendo os estilos de nomenclatura segundo a IUPAC, que a gente viu lá na nossa primeira aula de hidrocarbonetos, que a IUPAC era o órgão que regulamentou, que organizou as moléculas com regras sistemáticas para a gente conseguir dar o nome para todos os compostos, seguindo uma ordem lógica. E a partir disso, a partir dessas normas que a IUPAC fez, a gente consegue dar o nome para todos os compostos orgânicos. Mas antes da IUPAC ser criada, os compostos eles tinham nomes que não seguiam nenhuma fórmula, nenhuma regra, nenhuma lógica específica. A gente chamava isso de nomenclatura trivial. Geralmente, essa nomenclatura trivial se dava o nome do composto de acordo com o lugar que ele foi encontrado, de acordo com quem descobriu esse composto. Então, não seguiam uma regra específica. Vamos ver alguns exemplos de nomenclatura trivial. O que eu tenho aqui? Uma imagem de uma formiga. Se a gente bater o olho aqui, a gente está vendo aqui que aqui tem um carbono ligado com uma dupla ligação de oxigênio mais um OH. Isso é a função ácido carboxílico, a gente acabou de ver. Esse é o ácido, uma função de ácido carboxílico. Como que eu daria o nome desse composto segundo as normas da IUPAC? Então ele é um ácido carboxílico, o nome dele sempre vai começar com ácido. Esse então seria o ácido. Ele só possui um carbono, como só possui um carbono é MET. Ele faz só ligações simples, é AN. Como é ácido carboxílico, o final vai ser oico. Mas antes da IUPAC criar essa nomenclatura, esse ácido ele era conhecido, esse composto era conhecido como ácido fórmico. Por que ácido fórmico? Porque ele é um ácido encontrado nas formigas, é um ácido que pode ser encontrado na picada da formiga. Justamente por isso que ele tinha esse nome de ácido fórmico. Olha aqui o exemplo do vinagre, que a gente viu agora há pouco. O vinagre é o ácido etanoico, que ele é conhecido trivialmente como ácido acético. Se a gente seguir a nomenclatura da IUPAC para dar o nome, aqui nós temos um carbono e aqui nós temos outro. Dupla ligação de oxigênio mais OH, isso é a função orgânica ácido carboxílico. Então começa o nome com ácido sempre. Tem dois carbonos, não é et, só faz ligações simples AN. Sempre que eu falo das ligações simples, é as ligações simples entre os carbonos. Essa dupla ligação aqui, ela está acontecendo com o oxigênio, então ela não é uma ligação dupla na cadeia carbônica. E o final vai ser oico, então ácido etanoico. Esse seria o nome desse composto segundo a IUPAC. E o nome trivial do vinagre é ácido acético. Beleza? E por último, aqui nós temos a função orgânica, se vocês observarem, aldeído. Aldeído que é a função que possui uma dupla ligação de oxigênio mais um hidrogênio. Então essa é a função orgânica aldeído. Se eu fosse dar um nome para esse composto segundo a nomenclatura da IUPAC, como ele só tem um carbono, o nome começa com MET, só faz ligações simples AN. Como ele é um aldeído, os aldeídos terminam com AL. Esse seria o nome do composto segundo a IUPAC.
A nomenclatura trivial desse composto é o formol. Esse composto é conhecido trivialmente como formol. Ele é utilizado, né, para você preservar matéria de seres vivos. Para você preservar, por exemplo, o pedaço de um braço, para você estudar a anatomia. Então, ele é utilizado para preservar essa matéria orgânica, esses restos de seres vivos. Então vamos resolver alguns exercícios para a gente praticar essa parte das funções orgânicas, beleza? Primeiro então exercício, um exercício da FUVEST. O pentanal, conhecido também como valeraldeído, apresenta a seguinte fórmula molecular. O primeiro exercício ele deu o nome do composto, pentanal. A partir do nome do composto eu já consigo identificar qual que é a função orgânica dele. Como que eu faço isso? Justamente pelo final do nome. Final al, esse composto possui a função orgânica aldeído. Ele possui 5 carbonos, pentanal. Pent quer dizer que tem 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como ele é aldeído, ele possui o grupo funcional do aldeído na extremidade da cadeia. Perdão. Então, como ele é aldeído, ele possui uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio na extremidade da cadeia. Esse é o grupo funcional característico de um aldeído. E agora a gente completa com os hidrogênios que faltam. Aqui faltam 2 hidrogênios. Aqui faltam mais 2. Aqui faltam 2 hidrogênios e aqui faltam 3. Agora é só a gente contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios que possuem aqui para a gente saber qual que vai ser a fórmula molecular do pentanal. Vai ser C5H. Nós temos 3 hidrogênios, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 1, 10. Vai ser o C5H10O, alternativa E. Beleza? Só de bater o olho no nome aqui, o nome começa com pent. Então eu sei que vai possuir 5 carbonos. Eu já conseguiria eliminar a A, B e C. Sobraria somente a D e a E. Que eu marquei até errada, né? A alternativa correta é a D de dado. A E é O2, só possui um oxigênio. Então a alternativa correta, D de dado. Beleza? Falta de atenção minha. Então a fórmula molecular do pentanal é C5H10O, alternativa D de dado. Próximo exercício. O próximo exercício, então, ele quer saber qual que vai ser um composto orgânico com fórmula molecular C3H7OH deve ser classificado como? Então ele deu a fórmula molecular, C3H7OH. Se a gente bater o olho, ele tem essa hidroxila aqui, esse OH, na fórmula molecular. Essa hidroxila é característica de qual função orgânica? É característica da função orgânica do álcool, certo? Que vai ter essa hidroxila aqui na sua cadeia. Então, o composto C3H7OH vai ser um álcool. Vai ser classificado como um álcool, beleza? Alternativa B de bola, então. A próxima. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes. Então ele deu aqui, as 3 substâncias que são empregadas na produção dos perfumes. O grupo funcional, como as 3 substâncias correspondem à função orgânica, ele quer saber qual grupo funcional, qual função orgânica que está presente nas 3 substâncias aqui. Qual função orgânica que está presente nas 3 ao mesmo tempo. Se a gente observar aqui, essa daqui possui esse CHO, essa substância possui esse CHO e essa substância também possui esse CHO. O que significa esse CHO? Significa o C com uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio. Esse CHO, então, significa isso daqui. Esse grupo funcional é característico de qual função orgânica? Esse aqui é o grupo funcional característico da função orgânica dos aldeídos, que é a dupla ligação de oxigênio mais o hidrogênio. Então,
a função orgânica característica em comum às 3 substâncias vai ser um aldeído, que no caso vai ser a alternativa D de dado. Beleza? Próximo então. O exercício caiu no Enem. Ó. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicar. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, composto B, que serve como sinal de combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, uma questão típica do Enem, essa daqui. Ó. Tem um textinho que não ajuda a gente praticamente em nada. E ele só deu esse texto para introduzir esses dois compostos aqui para a gente. Ele falou que eles são diferenciados nas suas estruturas e nas suas funções orgânicas. Então, provavelmente, ele vai perguntar algo relacionado à função orgânica. Justamente, ó, as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Ele quer saber, então, qual função orgânica que caracteriza esses dois compostos. Se a gente olhar ó, no composto A, ele possui o grupo funcional OH. Ó. Esse grupo funcional OH é característico da função orgânica álcool. E esse grupo aqui, ó, COO, ele é característico da função éster. Essa função orgânica éster a gente ainda não chegou a entrar na nossa aula. A função orgânica éster ela é caracterizada por um oxigênio que está ligado a uma dupla ligação de oxigênio mais a outro oxigênio. Seria basicamente isso daqui, ó, uma função éster. É um oxigênio que tem um carbono que tem 2 oxigênios ligados a ele. Essa é a função que a gente vai entrar ainda na nossa próxima aula. No caso, a resposta desse exercício seria A. Só sabendo a função orgânica álcool, a gente já conseguiria responder esse exercício. Ó. Batendo o olho e vendo a função álcool, a única que tem a resposta certa seria a alternativa A, beleza? Não se preocupem que o éster a gente vai entrar na nossa próxima aula. E, tem mais o último exercício aqui. Ó. Considere as seguintes substâncias. Então, temos 4 substâncias aqui. Dessas substâncias são classificadas como cetonas apenas. Ele quer saber dessas 4 substâncias quais possuem a função orgânica cetona. Se a gente for lembrar de como que a gente identifica a função orgânica cetona, vai ser uma dupla ligação de oxigênio ligada a um carbono que não esteja na extremidade. Então esse carbono tem que estar pelo menos entre outros 2 carbonos, beleza? Então, é assim que é caracterizada a função orgânica cetona. Se a gente observar ó, aqui embaixo, ó, nós temos aqui essa dupla ligação de oxigênio ligada a esse carbono. Porém, esse carbono está na extremidade. Essa função orgânica aqui é a função aldeído. Então, na 3 não possui a função orgânica cetona. E a 4 aqui, ó. Se a gente observar no composto 4, ele possui uma dupla ligação de oxigênio, mas ele está ligado o carbono também está ligado a uma hidroxila, a um OH. Esse é o grupo característico dos ácido carboxílico, que a gente viu hoje. Então, o 4 também não possui a função cetona. Olha o 2 agora. O 2 possui uma dupla ligação de oxigênio ligada a um carbono que está entre 2 carbonos. Então, o 2, ele sim, possui a função cetona. E olha o composto 1. Nós temos essa dupla ligação de oxigênio, essa bolinha vermelha aqui que eu estou circulando, e aqui embaixo também, isso seria onde está localizado o carbono. Então nós temos uma dupla ligação de oxigênio ligado a um carbono. E esses carbonos estão entre 2 carbonos. Tudo que eu estou circulando de bolinha são carbonos. Então, esses carbonos eles não estão na extremidade, eles estão entre carbonos. Então, o composto 1 também é caracterizado como função cetona. 1 e 2 possuem a função cetona, então a alternativa correta é a alternativa A. Beleza?
Pessoal, não se preocupem tanto nessa parte de funções orgânicas, principalmente com essa parte de nomenclatura que a gente estava vendo, que o principal ponto das funções orgânicas é a gente conseguir identificar uma função. Então, por exemplo, igual a gente fez aqui, ó. A gente bateu o olho e viu que esse composto possui uma dupla ligação de oxigênio entre dois carbonos. A gente tem que conseguir identificar que essa é a função de uma cetona. Então, a principal parte das funções orgânicas que a gente precisa memorizar, que a gente precisa entender melhor, é justamente a gente conseguir identificar cada função orgânica. A gente não precisa se preocupar tanto com nomenclatura. O principal é a gente conseguir identificar as funções orgânicas, que nem a gente fez nos exercícios agora, que esse é o principal ponto das funções dessa parte do conteúdo, beleza? Então, a gente conseguir identificar, a gente praticando, a gente revisando todas as funções orgânicas, a gente consegue resolver a maior parte dos exercícios que envolvem esse assunto, beleza? Então, na próxima aula a gente vai continuar com o conteúdo de funções orgânicas, a gente vai entrar nas outras funções que a gente ainda não viu hoje, beleza? Que a gente ainda não viu. Então, boa semana para todo mundo, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.